Vocês possam ver depois, se precisar, na hora de fazer a tarefa. Tia. Tia, olha aqui. Agora, Eu não tá preciso bem de páginas. Olha que tanto de papelzinho, que gracinha. Preciso de papelzinho. Vamos pensar pra gente fazer de novo. Na verdade, quem fazia era a tia Alba, né? Tia, era ela, mas nada impede você fazer também, né? Não, então, não impede não, claro que não. Não impede. Gente, notáveis porque são os quadriláteros mais usados, tá? Os mais vistos, mais perceptíveis aí, tá? Página 41. Se eu não me engano, isso não é novidade para vocês também. Ano passado, o livro trazia até uma lista com um resumão de cada um dos quadriláteros. Eu acho que tinha. Mas nós vamos rever, tá? Paralelogramo hoje, retângulo, losango e quadrado. E mais tarde eu vou enviar quais são os exercícios que são para ser feitos na tarefa, porque eu ainda não separei e não serão feitos todos, tá? Para que não fique muita coisa. Então eu vou explicar o conteúdo e vou separar os exercícios da tarefa e envio no grupo quais são para serem feitos, para não fazer esse tanto de coisa. Então vamos começar pelo as propriedades. É um quadrilátero, né? Que página que é, tia? 41. Ok, obrigada. Por nada. Tá aí desenhadinho. É um retângulozinho torto. Assim. Tem os vértices e os lados, igual qualquer outro quadrilátero, tá? Vértice A, B e C e D. Então, tem lado AB, lado BC, lado CD, lado AD. Isso aqui, nada demais. Primeira propriedade que ele tem aí, ó. Paralelogramos são quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Paralelos, ó, são que não se cruzam, tá? Então, os lados opostos são paralelos, tá? Esse lado oposto é que está de frente. Então, o lado AB é paralelo ao lado CD. E o lado AD é paralelo a esse lado aqui, BC. Tá? Ó, esse lado paralelo com esse, paralelo com esse. A primeira propriedade que ele traz aí. Depois ele fala assim, ó, todo paralelogramo possui ângulos opostos congruentes, pessoal. Ângulos opostos congruentes. Todo paralelogramo possui, ou ângulos não, perdão, lados opostos. Ou seja, os lados, esses lados que são paralelos aí, eles são também o quê? Congruentes. Tá? O lado AB congruente com o lado CD. Bem congruente. O lado AD é congruente. Vou colocar assim, não, porque senão vai confundir. É congruente com o lado BC. Tá? Congruente. Nossa. Aí. Lados opostos são paralelos. E esses lados opostos são congruentes, possuem a mesma medida. Se esse lado AB mede uma linha, o lado DC também, o CD. Se esse lado AD mede duas linhas, o BC também duas linhas, tá? Eles são paralelos e são congruentes. Certo? Vira na página 42. Vocês podem ir anotando ou destacando aí essas informações, tá? Tá tudo aí no livro de vocês também. Página 42, ele diz assim, ó.
Para demonstrar tal propriedade, vamos traçar a diagonal BD e decompor o paralelogramo em dois triângulos. O que ele faz? Ele vem aqui de B até o vértice D. E vira dois triângulos. Tá? Aí esses triângulos, eles são... Aqui tem ângulo, aqui tem ângulo. A diagonal vai dividir em duas partes. Tá? Ângulo 1. Isso aqui é só para comprovar que eles são congruentes, tá? Porque esses triângulos aqui, ó, vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Então, é só para comprovar que o paralelogramo, seus lados opostos, são congruentes, tá? Só isso. Todo paralelogramo possui diagonais que se tocam no ponto médio. O que é isso? Que se tocam no ponto médio. Ó, ele traçou a diagonal BD e vai traçar a diagonal do vértice A até o vértice C. Então, aqui é todo paralelogramo possui diagonais que se tocam no ponto médio. O que acontece, pessoal? Quando ele traça aqui essas diagonais, elas se encontram, aí essas medidas aqui, ó, ficam iguais, tá? Essa medida AM, tá aí no livro de vocês, é igual a esse pedaço MC. Esse pedacinho DM, a mesma medida desse pedacinho MB. Tá? Esse ponto médio divide essa diagonal em duas partes. E essas partes têm a mesma medida, tá? Se esse AM aqui medisse 5, então esse MC também mediria 5. Se o BM medisse 10, o DM também mediria 10, tá? Então, ele traça a diagonal ligando um vértice oposto ao outro, tá? Duas diagonais. Ele traça essas diagonais, elas se encontram, o ponto de encontro é o ponto médio. Aí, esse pontinho aqui onde elas se encontram, ela divide essas diagonais em duas partes, tá? E essa diagonal que foi dividida em duas partes, essas partes têm a mesma medida. A mesma medida. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Outra propriedade que ele traz aqui. Aí ele transformou em triângulo, não vou falar. Isso aqui. Todo paralelogramo possui ângulos opostos congruentes. Então, vamos fazer do lado de cá os ângulos para não ficar muita informação lá. Aí, é o mesmo paralelogramo, tá? Os ângulos opostos são congruentes. Pessoal, opostos são que estão um de frente para o outro. O ângulo A e o ângulo C serão congruentes. Se aqui mede uma linha, o ângulo D está de frente com o ângulo B. Então, se um mede duas linhas, o outro também mede duas linhas. Tá? Congruente com o ângulo C e o ângulo B é congruente com o ângulo D. Tá? Os ângulos opostos são congruentes. Aí no paralelogramo. Depois de ângulos opostos, ele vem falar de ângulos adjacentes, tá? E ele traz aqui ângulos adjacentes. O que é adjacente, pessoal? Junto. Um do lado do outro, tá? Esses ângulos adjacentes, eles são suplementares. O que significa suplementares? Adjacentes, ou seja, junto, um do lado do outro, são suplementares. O que significa suplementares? É o que tem a medida maior que 90? Ou é 180? Suplementar. A soma dos dois tem que dar 180, tá? Quando falar suplementar, a soma tem que ser 180. Quando falar complementar, a soma dos dois teria que dar 90, tá? No caso, ó, os ângulos aqui, que são suplementares, o que a gente tem?
Imagem igual no livro, só para explicar uma coisa. Para a gente ver essa questão dos ângulos. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. A gente viu que certo? Anteriormente. Aí aqui tem os ângulos. Ô, tia, Oi. seu áudio travou tudo pra mim. Na página 43, isso aqui. Pra mim também tá travando. Eu não consegui escutar nada. Às vezes mutou. Vou repetir, peraí, porque talvez eu estou longe aqui. Chega mais perto. Ele vem falar de ângulos. Ó, ele falou da questão dos ângulos opostos, tá? Em cima. Ó, os ângulos opostos que são congruentes. E agora ele vem entrar numa parte de ângulos adjacentes, que eu não vou falar disso aqui, só que antes dá uma observada nisso aqui, ó. Tá na página. Pode ser na página 43. Quando ela traçou essa diagonal BD, ela dividiu esse paralelogramo em dois triângulos, certo? Aí lembra que tem uma coisa que fala assim, ó. Se a gente quiser analisar esse ângulo 1 com esse ângulo 2, eles são um do lado do outro, então na parte de dentro, então eles são o quê? Alternos internos. O ângulo 3 com o ângulo 4 também são alternos internos. Esses ângulos aqui, quando tá um do lado do outro da diagonal, eles são congruentes, tá? Alternos internos. Ele fez essa diagonal e fez esses ângulos só para comprovar aquele caso lá de que o paralelogramo, os lados opostos, são congruentes, tá? Mas fiquem atentos, porque como formou dois ângulos, tá? Esses ângulos aqui vão ficar divididos. E essa diagonal que divide esses ângulos, ó, fica um do lado, outro do outro. Então, são alternos, alternos internos. E esses ângulos alternos internos, eles são congruentes também. Ou seja, o 1 é congruente com o 2, o 3 é congruente com o 4. Tá bom? E quando ele fala aqui de ângulos adjacentes são suplementares, adjacentes é um do lado do outro, tá? Então, ó, o ângulo A com o ângulo D não é um do lado do outro? Sim? Então, são suplementares. O ângulo B com o ângulo C, um do lado do outro, são suplementares. Suplementares, soma dos dois dá 180 graus, tá? Ó, o ângulo A, ângulo D, lado do outro. Soma dos dois tem que dar 180 graus, são suplementares. O ângulo B com o ângulo C, a soma dos dois são suplementares, tá? Que são esses que são aqui dos colaterais internos. Deixa eu ver o que mais. A por C e C por B. A por C e B por D, verificamos que B mais C é igual a 180. Certo? Isso. O paralelogramo é isso, pessoal. Vamos repetir. Primeira coisa, o que ele falou dos lados? Os lados opostos são congruentes. Os lados opostos são congruentes. E eles são o que também? Paralelos. Paralelos. Tá? Essa barrinha aqui significa paralelos. O que são paralelos, pessoal? Que não se encontram. Não se encontram, isso aí, não vão se encontrar nunca, tá? Paralelos. Então, os lados opostos, um de frente para o outro, eles são paralelos e são congruentes, tá?
Depois ele vem e traz aqui a diagonal, tá? Que o paralelogramo possui diagonais que se tocam em um ponto médio. A diagonal AC com a diagonal BD, ponto médio. Esse ponto médio divide aqui essa diagonal em duas partes. E essas duas partes dessa diagonal são congruentes, tá? Tem a mesma medida. Depois ele fala de ângulos opostos, que os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes, tá? Um de frente para o outro, tem a mesma medida. E depois ele traz falando dos ângulos adjacentes, que são suplementares. Ângulo um do lado do outro, adjacentes, junto, são suplementares, ou seja, a soma dos dois tem que dar 180. E quando ele traça uma diagonal apenas e dividir esse paralelogramo em dois triângulos, esses ângulos que são alternos, um de um lado e o outro dessa diagonal aqui, ó, o 1 e o 2, são congruentes também, tá? Esses ângulos alternos são congruentes. Certo? Dúvida? Certo. Não. Então, de paralelogramo era isso, tá? O mais importante era isso aí. Depois de paralelogramo, ele vem falar do retângulo. Vamos fazer aqui mais ou menos. Aqui. Também tem os vértices, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, ou poderia ser outras letras. Tem os lados, tá? AB e AD. E a primeira coisa que ele diz aí é assim, ó, retângulo é um paralelogramo que possui 4 ângulos congruentes. Ou seja, os 4 ângulos têm a mesma medida. Retângulo, retângulo, de ângulo reto. Então, eu tenho 4 ângulos retos, tá? Ângulo reto tem medida de quanto? 90. 90, tá? Então, é os 4. O ângulo A, congruente com o ângulo B, congruente com o ângulo C, congruente com o ângulo D, tá? Todos eles têm a mesma medida, que é ângulo reto. Depois, lá na página 46, ele traz duas outras propriedades aí do retângulo. Ele diz: todo retângulo é também paralelogramo. Todo retângulo é também paralelogramo. Portanto, todas as propriedades do paralelogramo são válidas para o retângulo. Quais são as propriedades do paralelogramo? Os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. As diagonais, ele traça de até D e outra diagonal de A até C, tá? Tem um ponto médio. Esse ponto médio divide essa diagonal em medidas de um lado igual ao outro, tá? Então, todas as propriedades do paralelogramo vai se aplicar aqui no retângulo. Os ângulos opostos são congruentes, os ângulos que são um do lado do outro são adjacentes, porque a soma dos dois vai dar 180, tá? Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. Então, aqui muda. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. Vai ter a mesma medida as diagonais aqui. Em todo retângulo, pode grifar isso, que esse é diferente. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. Agora, as propriedades, ó, os lados opostos têm mesma medida, são paralelos, os ângulos opostos têm mesma medida, os ângulos adjacentes são suplementados, a soma dos dois dá 180. Traço as duas diagonais, fala que as diagonais são congruentes, ou seja, as diagonais têm a mesma medida. De toda forma, tem o ponto médio e vai dividir aqui ao meio. Mas essa diagonal vão ter a mesma medida, tá? Elas vão ser congruentes. AC. Diagonal AC é congruente com a diagonal BD. Ele diz aí no finalzinho, ó, antes do
do cotidiano aí. Ele fala assim, ó, para demonstrar essa propriedade, considere o triângulo ABC. ABC, esse triângulo aqui de cima, ó. Esse aqui. Triângulo DCB. DCB. Ele temos o lado AB e o lado BC, que são lados opostos. O lado BC é comum para esses dois triângulos que ele desenhou aqui, e os ângulos retos B e C, tá? Então, esse triângulo seria congruente aqui pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Ou seja, logo, o lado AC é congruente com o lado BD. AC, congruente com BD, a diagonal. Sim, todas as outras do paralelogramo vai se aplicar aqui no retângulo, tá? E lembre qual que é a diferença. Os ângulos do retângulo são todos congruentes, todos têm 90 graus, e o retângulo, as diagonais são congruentes, certo? Sim. Sim. Não é difícil, é fácil. A hora que você vai analisar o exercício aí que você tem que interpretar, mas as propriedades não são difíceis. Depois ele traz losango. Uma diferença. Também tem seus vértices e seus lados, que eu não vou ficar falando disso, que isso todo mundo já sabe. Ele diz, a primeira coisa, tá aí na página 47, destacado de verde. É um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Ó, se você prestar atenção, é um paralelogramo. E a diferença é que, no paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Aqui não. Todos os lados são congruentes, tá? Todos os lados vão ter a mesma medida. Todos os lados congruentes. O lado AB é congruente com o lado BC, que é congruente com o CD, que é congruente com o DA aqui. Então, todos os lados têm a mesma medida, tá bom? Propriedades do losango. E é losango, não losângulo, tá? É losango, dessa forma. Ele diz assim, todo losango é também um paralelogramo, portanto, todas as propriedades dos paralelogramos são válidas para os losangos. Ó, os lados opostos são paralelos, os lados opostos são congruentes, tá? Em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si, assim como as bissetrizes de seus ângulos internos. Diagonal, vamos traçar a diagonal aqui. Os ângulos internos também são congruentes. Os ângulos internos, os opostos, congruentes, tá? Porque é a mesma que se aplica lá no paralelogramo. Ele fala que os ângulos são congruentes. Aqui, o que ele falou da diagonal, pessoal? Quando ele traça a diagonal, é perpendicular. É perpendicular. Se cruza formando um ângulo de 90 graus. Isso aí, tá? Quando ela se encontra aqui, ó, forma ângulos de 90 graus. Vou colocar dos 4 aqui. Ângulos de 90 graus. Ó, em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Ou seja, quando as duas diagonais se cruzam, forma ângulo de 90 graus. Assim como as bissetrizes e seus ângulos internos. Ou seja, essa diagonal vai funcionar como bissetriz. Ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. E lembra que os ângulos opostos são o quê? Congruentes. Tá? Ó, divide os ângulos. Essa diagonal aqui, ela se encontra, forma ângulo de 90 graus e divide os ângulos ao meio, tá? Ela funciona como uma bissetriz. Lembra que as propriedades do losango, do paralelogramo se aplica aqui. Os opostos são
congruentes, tá? Ângulos opostos congruentes, lados opostos são paralelos e são congruentes, tá bom? Tum, tum, tum. Deixa eu ver se eu preciso falar disso aqui. AC perpendicular com BD. Não, isso aqui é só para comprovar que as diagonais são perpendiculares, tá? Vamos lá, pessoal. Me fala quais são as propriedades do paralelogramo que se aplica aqui. Lados opostos paralelos. Lados opostos. Os lados opostos. Quais são eles? AC e DB. E E BC. e BC. Eles são paralelos e são também o quê? Congruentes. Congruentes. Quais são os outros dois lados opostos? AB e DC. Isso. AB e DC, ó. Opostos, DC. Que são paralelos e são também congruentes, têm a mesma medida. Qual outra propriedade que se aplica? Diagonais que se tocam no ponto médio. Diagonais que se tocam no ponto médio, muito bem. Tá? Elas se tocam aqui no ponto médio. E essa diagonal aqui, no caso, ela serve como... Ela divide o ângulo ao meio, ela é o quê? Ponto médio. Bissetriz. Bissetriz. Tá? Ela vai ser bissetriz. E bissetrizes. E mais. Ângulos opostos congruentes. Ângulos opostos são congruentes, tá? Quais são os ângulos opostos aí que são congruentes? A e C. Ângulo A congruente com o ângulo C e E B e D. o B congruente com o ângulo D. Formam triângulos, tá, pessoal? Ó, observe que aqui, ó, formaram-se triângulos. Aí ele pode pedir para você analisar os triângulos que formaram diagonais do losango. Ele pode voltar para aquela parte lá de classificação de triângulos, tá? Lado, 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 ângulo, lado e ângulo oposto, ângulo, lado e ângulo, lado, ângulo, ângulo, tá? Aquela classificação que a gente viu antes, tá? Aí vai depender de como o exercício pede. Para losango, é isso aqui, tá? Os lados opostos, as mesmas que se aplicam no paralelogramo lá no caso. Lados opostos são paralelos e congruentes. Diagonal, que se toca no ponto médio, e nesse caso, a diagonal aqui funciona como bissetriz. Ele diz também que os ângulos opostos são congruentes, tá? E Que não tem mais um, não? mais um quê? Que os ângulos adjacentes são suplementares? São Ou esse daí não... Sim, então deve se aplicar também. E Ah. também tem a questão aqui, ó, são suplementares. E os quatro lados aqui são iguais, tá? Não esqueçam que lá no paralelogramo e no retângulo, os lados que são opostos só que são iguais. Mas aqui funciona também, ó, os lados opostos são iguais. Só que aqui é tudo é igual. Tá bom? Deixa eu ver se esse aqui ele não traz a lista. Dúvida no losango? Não. Não. Deixa eu pegar o livro do 7º ano.
Deixa eu olhar uma coisa. Geometria e simetria. Eu vou olhar no livro do 7º ano do ano passado para eu ver aquela página que era resumido isso aqui para eu poder disponibilizar para vocês. Tá? Outro link para a gente ver o último e fazer um resumão de tudo e finalizar, tá bom? Ok. Podem sair aí que Tá. eu vou dar outro. Deixa eu ver se eu acho. Ok. Beleza.